Então vamos lá. Vamos lá. É... Bem-vindos à Física 2, gente. Então, a gente completou a Física 1, não vimos todos os tópicos, alguns tópicos a gente vai deixar para ver depois, no final, se der tempo, porque nosso tempo é corrido, tá? Então, a gente já vai para a Física 2, porque tem bastante coisa aqui para ver também. E eu, assim, na minha opinião, não é a melhor parte da física. Tem menos contas do que a Física 1, mas acho que aqui a gente vai ter um conteúdo mais assim, esmiuçado, tá? Porque a Física 1, ela é aquela. É como se fosse a nata da física, né? A gente realmente não consegue falar de física sem pensar, força, movimento, não sei o quê. Só que a gente tem aí na Física 2, três temas que a gente não pensa de cara quando a gente fala em física, né? Quando você fala de física, você pensa só em velocidade, forma de sorvete, etc. E a gente tem esses três temas aí da Física 2, que eu acho que é o tema assim que fica meio para trás, que é termologia ondulatória e óptica. O que a gente estava tentando fazer nas outras aulas era fazer dois slides, mas foi mais para alcançar e chegar nesse ponto. Então agora eu vou fazer um slide, ótimo, né? Um slide por aula, tá? Porque agora vem um conteúdo que a gente vai desmiuçar um pouco mais, né? Então, quero que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês procurem e a gente vai fazer assim, tá? Então, vamos lá, gente. Na Física 2, a gente vai estudar a parte de termologia ondulatória e óptica, tá? Termologia tem a ver com temperatura, calor, ondulatória tem a ver com ondas, né, com movimentos harmônicos, e óptica tem a ver com a questão de difração, refração de luz, né, de propagação de luz no ambiente, essas coisas. Aí a gente começa com termologia, depois vai para o ondulatório e por último óptica. Então vamos lá, gente. O que é termologia? Né? Termologia, ela vai estudar a parte da física que observa os fenômenos relativos ao calor, né? Então, ao calor, aquecimento, né, resfriamento, mudanças de estado físico em geral. Deixa eu deixar assim que vai ser melhor. Mudanças de estado físico em geral, tá? E aí a temperatura, né, que é o que a gente vai ter como base, né, ela vai medir o estado térmico de um corpo ou de um sistema. O que é estado térmico? Tá? O que a gente tem que entender é que o que provoca a temperatura é o movimento. Por isso que a gente aprende primeiro sobre velocidade, força, porque tudo isso parte do movimento, né? Então, o movimento ele vai gerar uma temperatura, ele vai gerar calor, né? Então, quando a gente fala em movimento, eu não estou falando em um carro andando numa estrada. Eu estou falando de partículas em uma velocidade muito alta, né? E elas se chocam, elas se atritam e isso gera o que a gente chama de temperatura, tá? Então, quando a gente fala que a gente está aumentando a temperatura de um corpo, a gente está aumentando o estado de agitação de suas moléculas. Então, pensa que a gente tem, sei lá, um cubo de gelo, tem várias moléculas lá de água lá todas juntas, e elas vão estar com menos agitação do que o vapor de água, porque é tudo água, né? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, gelo, tem uma temperatura menor, ou seja, o estado de agitação das moléculas ele é menor, certo? Quando a gente tem uma água ou até o vapor, né, que a gente tem a temperatura que é maior, vai ter mais movimento. Então, a gente tem essa conclusão de que o movimento ele vai gerar temperatura, tá? Isso, gente, vale para qualquer tipo de coisa sólida, líquida que você tem na face da Terra, entendeu? Sempre a gente vai ter alguns objetos, alguns elementos, algumas moléculas que elas vão fugir de um estado, como por exemplo o naftaleno, né, que é aquela bolinha que a sua avó colocava na gaveta para espantar bichinho da gaveta. Aquilo não passa por um estado líquido.
ele já é sublimado, a gente vai ver isso mais para frente. Mas isso não significa que ele vai ter uma quantidade de agitação diferente. Quando ele for sublimado, ele vai ganhar temperatura, né? E com isso vai aumentar a agitação das partículas também, tá? O gelo seco da mesma maneira, iodo, enfim. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. E próximo. Vamos lá. A gente tem aqui o que é. A gente vai falar muito de equilíbrio térmico, né? O que é o equilíbrio térmico? Ele é quando essa troca de temperatura, né, entre dois ou mais corpos elas acontecem até os dois atingirem mais ou menos a mesma temperatura. Então, temperatura mais agradável. Por quê? O seu corpo vai se adequando, porque é muito mais fácil o seu corpo chegar numa temperatura próxima da piscina do que a água da piscina inteira chegar numa temperatura do seu corpo, certo? Porque o volume de água da piscina é muito maior do que o volume do seu corpo. É muito maior do que o volume do seu corpo, tá? Então, esse equilíbrio térmico que a gente tem, né, ele a gente chama de, essa troca de temperatura a gente chama de equilíbrio térmico, tá? Vai sempre ter uma troca de tem, vai ter sempre uma troca de temperatura, tá? Seja com o ambiente, mesmo que esteja no vácuo, tá? O calor, a gente tem que entender que ele, por mais que a gente meça ele numa, sei lá, por variação de agitação de molécula, ele é uma onda eletromagnética, tá? Então, você sim pode provocar uma movimentação numa partícula através de ondas eletromagnéticas, né? Um exemplo é o micro-ondas. Através de ondas, ele aumenta a agitação das moléculas e isso faz com que esquente o alimento, né? Aí temos termômetro, né? A gente utiliza para medir as temperaturas, a gente tem de várias versões, tem desde aquele termômetro de mercúrio, que é aquele de vidro bem antigo, né? Que você tinha que colocar ele assim, depois você tinha que sacudir ele, porque ele tinha uma ponta metálica, e aí quando você esquentava, o mercúrio dilatava e marcava a temperatura. E aí quando você balançava, você fazia a ponta passar por mais ar gelado, e aquilo fazia diminuir e fazia o mercúrio se retrair. Tem o termômetro digital, né? Que é, eu acho que o mais conhecido, que é aquele da ponte de ferro também, só que mostra aí no painelzinho o valor da temperatura. Outros que a gente tem é o termômetro de dupla fita, que é como a gente tem duas fitas metálicas de dilatação diferente. Utiliza muito para contato de ferro, de forno elétrico, né? E o esse último, que é o termômetro óptico, que ele vai utilizar radiação para poder medir a temperatura, né, no caso infravermelho. Geralmente, nessa época de Covid, é o que tem quando você vai num shopping, em algum lugar que eles medem a temperatura, esse termômetro óptico. Então, eles colocam uma radiação infravermelha normal, que vai encostar no seu corpo e vai devolver o calor, e ele vai exibir uma tela, tá? Então, tem alguns modelos desses. E a gente tem aí as escalas também, né? A gente vai trabalhar muito com essas escalas de temperatura. E aí, hoje em dia, né, a gente utiliza no mundo todo 3 escalas, tá? A escala mais utilizada no Brasil e na maior parte do mundo, que é a escala Celsius, ela é a escala desenvolvida por Anders Celsius, tá? E ela tem como ponto de referência, né, a gente sempre vai tomar o 0 e o 100, a temperatura de congelamento e a temperatura de ebulição da água. Então, uma pessoa pegou e falou, olha, quando vai congelar a água vai ser 0 graus, e quando a água estiver fervendo, estiver virando vapor, isso vai ser 100 graus. E aí teve a referência dessa maneira, tá? Esse é o Anders Celsius que falou isso. Já em países aí, a gente da coroa britânica, né, alguns países da Europa, a gente não utiliza o Celsius, a gente utiliza o Fahrenheit, né? E foi criado em 1908, né, pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit, e ela vai ter como referência uma coisa um pouco mais complexa, que seria o quê? A temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia,
tá? Isso vai ser 0 graus Fahrenheit. E a temperatura do corpo humano, que vai ser 100 Fahrenheit, né? Então, em comparação, a gente vai ter, com a escala, né, vai ter que 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit e 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit. E por último, a gente vai ter a escala de Kelvin, né? Que ela é conhecida como escala absoluta. A gente utiliza muito isso quando a gente vai ver artigo científico, né? O pessoal da ciência que utiliza muito esse tipo de escala, tá? A escala absoluta, né, foi verificada pelo físico inglês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, e ela tem como referência, né, o 0 Kelvin seria o estado com menor agitação das moléculas, né, que a gente falou. Se, mesmo num estado sólido, as moléculas têm uma vibração, foi adotado como 0 Kelvin o estado onde a vibração é a menor possível. Isso ainda não foi, tipo assim, é muito difícil, assim, não foi conseguido chegar num estado zero absoluto, que seria esse 0 Kelvin, né? Seriam mais ou menos menos 273 graus. Mas tem-se aí por pesquisas que a menor estado de agitação seria em menos 273, né? Então a gente tem só essa referência. Então, de 0 Kelvin, a gente tem menos 273 graus Celsius, tá? E a gente utiliza isso muito para fazer cálculos, né? Geralmente é mais em Kelvin que a gente utiliza, não é Celsius nem Fahrenheit. E também na parte de artigo científico, né? Para descrever a temperatura de alguma coisa no artigo, alguma coisa utiliza Kelvin também, tá? E ao contrário do Celsius e do Fahrenheit, o Kelvin ele não tem uma bolinha, né? Ele é só 0K. E o outro tem grau, né? E aqui é 0 Kelvin, não é 0 grau Kelvin, é só 0 Kelvin. Vamos lá, próximo. E aí a gente tem as conversões, né? E aí é que entra a primeira parte de cálculo, né? A gente tem aí, a gente pode relacionar essas medidas de temperatura umas com as outras, né? Então a gente tem aí uma conversão aí de graus Celsius para graus Fahrenheit, né? A gente geralmente faz o que a gente chama de conversão geométrica, né? Geométrica. Só que eu acho mais fácil a gente só decorar a própria fórmula do que entender como é que isso é feito. Até porque você não vai precisar explicar isso no vestibular. Se precisar explicar, não teria um físico que teria inventado, né? Enfim. Mas na teoria, né, o que a gente vai utilizar aqui são essas três aqui de baixo, aqui, ó. Né? Na verdade, essas três aqui, ó. Então pode ser que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ou que a temperatura em Celsius vezes 9 é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32, ou que a temperatura em Celsius é 5 vezes a temperatura Fahrenheit menos 160 dividido por 9. Complexo, porém necessário, tá? Tem alguns exercícios que a gente vai passar para vocês no Classroom que vai pedir conversão de temperatura, tá? Ó, aqui tá falando, vamos tentar ali, ó. Qual a temperatura que corresponde à escala Celsius para a temperatura de 100 Fahrenheit? Vamos abrir aqui o nosso whiteboard. Opa, aqui, calma. Aqui. E vamos fazer os cálculos aqui juntos, né? Vamos ver aqui. É só ele abrir aqui. A gente vai fazer aí essa conversão. Então vamos lá. Ó, ele tem 100 graus Celsius, né? Vou dar uma olhada aqui, cadê? Não, tem 100 graus Fahrenheit, né? Então, ó, a gente tem 100 graus Fahrenheit e vai passar para graus Celsius, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar a primeira fórmula? Então, que é temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Então, vamos lá.
Eu tenho temperatura em Fahrenheit aqui, né? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Só para ficar mais fácil de não precisar ficar apagando toda hora. Então eu vou ter o quê, ó? Isso aqui vai virar o quê? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual, aqui eu já tenho meu 100, né? Então é 100 menos 32 dividido por 9. 100 menos 32 dá quanto? Dá 68, né? Então, ó, 68 dividido por 9, tá? Vou deixar uma setinha aqui. Então vai ficar temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 68 dividido por 9. E aí eu vou pegar esse 5 que está dividindo, eu vou passar para cá, multiplicando. Então vai ficar o quê? Temperatura em Celsius é igual a 5 vezes 68 dividido por 9. Então temperatura em Celsius é o quê? 5 vezes 68 vai dar aproximadamente 340, né? Porque se a gente multiplicar por 10 vai dar 680, dividido por 2 é 5, né? Então é 340. 340 dividido por 9, vamos fazer aqui, ó. 340 dividido por 9. Vamos lá, que não dá, por 4 dá. Então 9, 18, 27. Eu vou ter o meu 3 aqui, né? Ó, 3, 27. 34 menos 27. Isso aqui vai dar 7. Vou descer o 0. 70. Então vamos lá. 9, 18, 27, 36, 45, 64, 73. Eu posso pôr um 7 aqui. Aqui é 63, menos 63. Vai sobrar 7. Eu vou colocar uma vírgula e eu vou pôr um 0. E aí, como eu já fiz o 70, eu sei que vai ser 7, né? Então vamos deixar 37,7. Então isso aqui no final vai dar 37,7 graus na temperatura do corpo humano em média. Então, a 100 graus Fahrenheit é 37,7 graus Celsius. Uma dúvida, Lufer, como a gente chegou, como a gente faz a fórmula. Se utilizar as outras, não tem problema, tá? Essa é uma das formas, como a gente viu aqui, pode utilizar qualquer uma dessas aqui, né? Ó. Então, temperatura em Celsius, Fahrenheit, vezes 9, vezes 5, tá? Vamos lá. Que tem um pouco da resolução que ele fez, né? Utilizou aí 5 vezes temperatura em F, menos 86 dividido por 9, 5 vezes 100 deu 500, menos 160, 340, dividido por 9, 37,7 também. E aí a conversão para Kelvin ela é mais simples, né? Então a gente tem que a temperatura em Kelvin vai ser sempre a temperatura em Celsius mais 273. Né? Na verdade, seria 273,15, mas para arredondar, 273. Então, é bem mais fácil, né? A gente tem, é só somado 273. E aí, a gente tem um outro conceito que a gente tem na parte de termologia, que é a parte de calor, né? Que é um pouco diferente de temperatura, porque calor é uma coisa e temperatura é outra, tá? O conceito de calor, ele é assim, não é complicado da gente entender, né? A gente chama de calor a transferência, né, de energia, né, entre dois corpos, né? E aí a gente utiliza a unidade de joule ou de caloria, né? Você já deve ter ouvido é ótimo, né? Ter ouvido visto aí essa unidade de caloria alguma vez, né? Geralmente tabela de informação nutricional, quando você vai fazer exercício, vai queimar quantas calorias, né? E uma caloria, o que é uma caloria? É a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura sob pressão normal de 14 graus,5 para 15,5. E você não me pergunte quem que inventou isso, porque é muito específico, né? Só que é isso, né? Então, é elevar 1 grau a água, elevar 1 grama de água, né? Que seria 1 ml de água. 1 grau é uma caloria, tá?
E aí a nossa relação entre caloria e joule é uma caloria vale 4,186 joules, tá? Dessa maneira. Vamos lá. A gente vai ter aqui o que a gente chama de calor sensível, né? Quando a gente vai falar de calor. E o que é o calor sensível? Ele é o calor que ele vai ter como efeito somente a alteração de temperatura, né? Então, essa troca que vai somente alterar, ele não vai alterar, por exemplo, um estado físico da matéria, né? Então, ele vai só alterar uma temperatura, vai adquirir calor, vai adquirir temperatura, perdão, vai diminuir temperatura, né? A gente chama de calor sensível, tá? E aí esse fenômeno, a gente fala que ele é regido pela lei da física, né? Que a gente chama como equação fundamental da calorimetria, tá? Que é o nosso QCM temperatura, né? QCM θ, né? Então, ela é o produto da massa, né? Dessa substância, né? Desse item, vezes a diferença de temperatura, né? Então, vamos supor que você quer que é uma coisa que foi de 100 para 200 graus. Né? Então, você vai pegar a diferença de temperatura vezes a massa vezes o C, que é o que a gente chama de constante, né? Que é o calor específico, né? Que é constante de proporcionalidade. E aí, esse C, que é essa constante de proporcionalidade, ele vai sempre dar no exercício para você. Então, sempre vai ter uma tabelinha igual essa que tem aí ao lado, que vai falar qual que é a substância, qual que é o item, né? E vai falar qual que é o valor da constante de proporcionalidade desse item, tá? E aí, com isso, a gente sempre vai poder utilizar aí essa forma do calor sensível, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma barra de ferro de 2 quilos para ir de 100 para 200 graus, né? Eu faria o quê? Pegaria a diferença de temperatura que daria 100 graus, vezes 2 quilos, vezes a constante do ferro, tá? Dessa maneira. Vamos lá? E é exatamente o que a gente tem de exercício aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Qual que é a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 quilos de 20 para 200 graus? Né? Então, deu calor específico do ferro 0,119 calorias por grama Celsius. Então, vamos lá. Ó. A gente vai apagar isso aqui. E aí está falando que a gente tem uma barra de ferro de 2 quilos e quer ir de 20 para 200. Ou seja, a diferença aqui de se pegar 200 menos 20 vai ser de 180 graus, né? E qual que é a nossa fórmula? Q é igual C vezes E vezes diferença de temperatura. Isso aqui vai ser o quê? O nosso C ele deu, que é 0,119. Nossa massa deu, que é 2. E nossa constante aqui deu, que é 180. E vamos multiplicar tudo isso, então. Ó. 2 vezes 180 dá 360 vezes 0,119. 0,19 vezes 360, quanto que vai dar? Vamos fazer aqui, ó. 0,119, 360. Vamos lá. Aqui vai dar tudo zero, né? Ó. 2, 3, 4. Vou colocar um mais. 6 vezes 9 vai dar 54. Coloca um 5 aqui. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 6 vezes 0, 0. Vou colocar mais um mais. 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Tiro 5, põe 2. 3 vezes 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. A gente vai fazer 0, 4, 8. 7 mais 5, 12. Vai 1. 1, 3, 4 aqui e o 0 aqui. Temos 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Né? Então vai dar o quê? Vai dar 42,840. O quê? Qual que é a medida aqui? Cal, né? Calorias, é isso?
que é o nosso resultado final. A quantidade de calor sensível, 42.840. Se eu não me engano, é caloria, né? Isso aí, ó. Quilocaloria, né? 42.840. Na verdade, é em grama, tá? Que mede. Perdão, gente. Coloquei aqui, mas é em grama, então você faz ó, vezes 10 a terceira aqui. Né? Então, 42.840 quilocalorias. Tá? Vamos lá. E aí, além do calor sensível, a gente tem o que a gente chama de calor latente, né? E aí, o calor latente, ele é um pouco diferente, né? Ele segue o mesmo princípio do calor sensível, só que agora ele vai medir a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico da matéria. Então, para você mudar, sei lá, a água de fusão para vaporização, né? Vai ter uma constante, né? Específica, vai ter um valor de calor específico. E aí ele é um pouco mais complexo, porque para cada item a gente vai ter quatro ou mais, né? Constantes. Para saber que para a água eu tenho calor latente de fusão, de vaporização, de solidificação e de condensação. Cada um é um valor diferente. Então eu vou utilizar, dependendo do que eu quero no meu exercício, eu vou utilizar algum desses aqui, né? Então aqui, ó, calor latente, né? Que L é igual a massa do que eu tenho vezes a constante de proporcionalidade, né? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ó, tá falando aqui, ó. Qual que é a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize, né? Então, qual é a quantidade de água de calor que eu preciso para fazer com que 1 litro de água ele vire vapor, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem 1 litro de água, certo? A gente tem a densidade da água que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, nesse caso, a gente vai fazer aqui, ó. 1 litro, a gente sabe que 1 ml é igual a 1 grama, certo? De água. Então, 1 litro é só eu tirar 1 ml, então vamos multiplicar aqui por 1.000. Então, 1 litro é igual a 1 quilo, né? Ou 1.000 gramas. E aí eu tenho a constante de vaporização da água, que ele falou para mim, aqui, que é 540 cal por grama. Então vai ficar o quê? Calor latente é igual a 1.000 vezes 540. E aí isso vai dar o quê? 540 mil. Essa é a quantidade de calor que eu vou precisar para poder fazer com que 1 litro de água evapore. Certo? Esse aqui é mais fácil, né, de fazer a conta. Só de entender que é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas se tiverem dúvida, sabe que só, né, chamar que eu auxilio. Aqui, ó, que ele estava falando aqui como, né? Então, QL é igual a M vezes LV. Então, aqui a gente tem, ó, 10 a terceira, porque 1 litro, se 1 ml é 1 grama, então 1 quilo é 1 litro, né? Vezes 540, deu 540 quilocalorias. A gente tem também o que a gente chama de propagação de calor, né? Que é a transmissão de calor que acontece a todo momento, seja do nosso corpo para o meio ambiente, seja quando você encosta, você está numa piscina, quando você tem uma panela que está esquentando água, né? E o fluxo sempre vai acontecer do corpo de maior temperatura para o de menor, tá? E aí o que a gente chama de fluxo de calor, que é essa letra grega φ, né? Se eu não me engano, é φ essa letra. Ele vai ser medido em watt, né? E aí eu não coloquei para gente utilizar agora, porque a gente vai utilizar muito watt em física 3. Mas watt basicamente é você dividir a quantidade de calor por segundo. Então, caloria por segundo vai dar watt. E o que é, né, o nosso fluxo de calor? Ele é a quantidade de calor dividido pelo tempo de exposição, né? Então, você fazendo essa divisão, você vai ter a quantidade de propagação de calor. Sinceramente, gente, olha, falando a real para vocês, eu nunca vi passarem isso, tá?
Eu acho que eu coloquei aqui para conhecimento, talvez eles peçam algum dia, mas eu não cheguei a ver. Tanto que eu coloquei no exercício, tá? Então a gente já vai para essa última parte. E que nós estamos até adiantados. Eu até passaria outro slide, mas eu realmente não quero passar por motivos de que é um conteúdo um pouco mais teórico, né? Por assim dizer. Então eu acho que é melhor a gente passar um slide por aula. Então a gente tem agora, o que a gente vai falar por último aqui é a parte de propagação de calor. Né? O que é a propagação de calor? São os meios por como você pode transmitir o calor. Então, o primeiro que a gente vai ter é a condução, né? Então, o que é a condução? É a situação em que o calor ele vai se propagar através de um condutor, né? Então, ele pode não estar em direto contato, mas ele pode modificar a temperatura através da transmissão através de um bom condutor de calor. Por exemplo, né? Quando você pega uma panela e o cabo dela está quente. Então, o cabo da panela está sendo esse condutor de calor e você está sentindo calor na sua mão, certo? Ou quando você deixa, por exemplo, uma colher dentro da panela, né? O que está aquecendo não é o fogo que está esquentando a colher. O fogo está esquentando a panela e a panela está esquentando a colher, certo? Então isso se chama de condução, né? Sempre os metais vão ser os melhores condutores de calor, né? E de eletricidade também. Então você nunca vai ver um sólido amorfo, né? Um plástico, né? Até cristalino pode ser o vidro, nunca vai ser tão bom condutor de calor, né? Igual aos metais. O vidro pode ser um bom condutor de luz, né? De ondas eletromagnéticas, mas bom condutor de calor não. O próximo é a convecção. O que é a convecção? Ela consiste no movimento dos fluidos, tá? E aí, quando a gente fala em fluido, a gente não quer falar só em água, a gente fala de ar mesmo, oxigênio, né? Atmosfera, etc. E aí é o que acontece quando a gente tem aí regiões muito montanhosas, né? Onde a gente tem uma variação aí constante aí de temperatura devido à convecção da temperatura no ar, né? Então pensa assim, o ar que vai estar na planície, né? Que está ali próximo das pessoas, vai ser aquecido pelo sol, certo? E vai esquentar. Quando a gente esquenta uma substância, ela se torna menos densa, porque você está adicionando movimento nela. Você adicionando movimento, você vai deixar mais vãos para que o ar entre, para que outra substância entre e torne ela menos densa. Ela sendo menos densa, ela vai subir, né? Ela vai, se ela estiver num meio mais denso, ela vai tender a ficar na parte de cima. E é o que acontece com o ar. O ar fica menos denso, na verdade, né? Perdão, é menos denso. Ficando menos denso, né? Porque está quente, ele vai subir, vai ficar na parte das montanhas, das colinas, na parte de cima. E o ar que estava frio em cima, que vai estar mais denso, vai descer, né? A gente chama de massa de ar frio. Ela vai descer até onde as pessoas estão e vai acontecer o ciclo mais uma vez. O sol vai ficar lá até aquecer, aí vai acontecer essa troca de novo, porque a massa que estava quente subiu, deu tempo de esfriar. E aí vai descer de novo e assim vai indo. Tá? Normalmente, né, esse é um fenômeno no qual aí que o calor vai se propagar por meio de movimentos chamados fluidas de densidades diferentes. Tá? Então isso acontece muito com água também. Geralmente quando você esquenta uma panela, você esquenta mais na parte de baixo. E aí a água de baixo fica menos densa, né? Ela vai para a parte de cima, a água que está fria em cima desce, esquenta e assim vai indo. Aí o procedimento aí de aquecer água por dentro também é o mesmo padrão. E por último, a gente vai ter a irradiação, né? O que é a irradiação? A irradiação, ela é a propagação de energia, né? E ela não vai necessitar necessariamente de um meio material para acontecer, né? É o que acontece, por exemplo, matéria, né? Então é vácuo que a gente chama. Só que mesmo tendo vácuo, a gente recebe o calor do Sol através de ondas eletromagnéticas, né? Então, as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio físico para se movimentar. Ao contrário, por exemplo, das ondas sonoras que a gente vai ver nos próximos módulos, a onda sonora precisa de um meio, porque a onda sonora é uma onda mecânica.
né? O som é gerado através do movimento harmônico das partículas. Agora, o calor não, ele é um movimento que não tem nenhum tipo de padrão. Então, ele pode se propagar através das ondas eletromagnéticas, tá? Sem ter a necessidade de um meio físico, né? Então, isso acontece, por exemplo, no micro-ondas, acontece quando o Sol aquece a Terra, né? E aí, forno de micro-ondas, né? É diferente de forno, por exemplo, a gás, né? Quando a gente fala de forno a gás, o forno a gás tem uma chama que vai aquecer o ar, vai aquecer aquela atmosfera, e é aquele ar que vai cozinhar, né? O que você colocar lá, vai assar o que você vai colocar. E diferente do forno de micro-ondas, porque o forno de micro-ondas ele vai agir diretamente na própria coisa que você estiver aquecendo lá, certo? Então essas são as diferenças aí entre o que a gente chama de propagação de calor, tá? Então são essas três. Então eu acho que era mais isso, tá? A gente terminou cedo, né? Até aqui espaço. E aí eu coloquei aqui o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então na próxima aula a gente vai continuar com termologia, a gente vai falar sobre estados e transformações da matéria, sobre curvas térmicas, pressão de vapor, gases perfeitos, tá? Então é bem importante. A gente vai ver bastante regrinha na próxima aula, tá? Vai ser uma aula um pouco mais pesada, eu acho, um pouco mais demorada, mas espero que vocês compreendam também da mesma maneira, tá? E aí, daqui a 30 dias, daqui a 2 aulas, a gente vai finalizar a termodinâmica, vai vir dilatação e já começa a ondulatória e acústica, se der certo. Na minha outra turma, eu não consegui fazer acústica nesse dia, tá? Porque dilatação térmica e termodinâmica tem bastante coisa, mas e aí acústica eu preferi deixar, né, para não parar no meio do caminho, eu preferi deixar para a próxima aula, mas vamos ver, né, se aqui a gente consegue passar dessa maneira, tá? E aí a acústica é muito legal, eu acho que a parte mais legal que a gente vai ter, a gente vai estudar o som, movimentos, nota musical, as coisas é bem legal. E aí, não coloquei aí, mas aí depois a gente finaliza a parte de ondulatória e começa a óptica, né? E aí depois a óptica vai ser basicamente uma aula só, a gente vai ver. E aí já vai para física 3 que a gente vai falar de corrente, né? De eletricidade, toda a física 3, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Tem alguma dúvida, Lufer? Quer tirar alguma dúvida? Entendeu? Sim, não, tudo certo. Tudo bem, então. Então, gente, muito obrigado. Tá? Vocês que estão assistindo depois. Qualquer dúvida aí, vocês têm meus contatos, eu sempre deixo nas aulas. E precisando de qualquer coisa, é só me chamar. E é isso, amores. Um beijão pra vocês. E a gente tem aula de química ainda hoje. Um beijão e tchau.